E agora, a segunda parte da nossa conversa com o narrador da Jovem Pan, Nilson César, mais 2 momentos de Ayrton Senna, um de tristeza e talvez também a maior vitória da carreira do piloto. Daqui a pouco a gente ouve esse trecho, porque nesse momento aqui nos estúdios nós estamos recebendo a Alex Sulfo, o jornalista que conhece como poucos a história da Fórmula 1, sabe muito de velocidade, sabe muito, claro, da Fórmula 1, estava naquele dia fatídico, dia 1º de maio de 1994. Aliás, você e o Nilson César acabaram virando referências para nós que não estávamos lá, que só acompanhamos de longe, não é, Alex? Uma honra te receber aqui, boa noite, bem-vindo. Muito obrigado, Thiago, e também boa noite a toda a audiência do Jornal Jovem Pan. É verdade, Thiago, muita gente pergunta, puxa, foi legal estar lá naquele final de semana? Não foi um final de semana bom, foi muito trágico e começou a tragédia desde a sexta-feira, né, com o acidente do Rubinho, mas eu acho que foi um privilégio acompanhar a carreira do Ayrton. Então, eu não falo nem estar lá no dia da morte do Ayrton, no 1º de maio, mas ter acompanhado a carreira dele. Eu tive a oportunidade, como o Nilson, de acompanhar desde 1986 em loco, né? E aí a gente cobria todas as etapas da temporada e foram até 94. Então, foi um privilégio ter tido contato com o Ayrton, ou seja, a gente até brinca, respirar o mesmo ar do tricampeão e absorver algumas coisas muito legais, não só da parte de competição, mas eu acho que o legado até que o Ayrton deixou pra gente, ele vai muito além dos 3 títulos, das vitórias, do pódio, era a determinação dele pela vitória. O Ayrton, ele tinha foco e comprometimento, mas esse comprometimento dele, Thiago, não era só com a equipe, não era só com o patrocinador, era comprometimento com a vitória. Ele não aceitava nada menos que a vitória. Então, eu acho que isso foi um privilégio ter acompanhado esse tempo inteiro com o nosso tricampeão na pista. Pois é, e falando de coisas boas, você falou sobre o legado, né? O que 30 anos depois, o legado dele ainda está presente em todos nós. Nós temos uma geração que nunca viu o Senna nas pistas, né? Mas que são pessoas que conhecem a história, o goste ou não goste do automobilismo, sabem da referência. Legado, o que você pode falar sobre o legado de Ayrton Senna da Silva? Então, o legado para mim é exatamente isso, Thiago, foi a determinação do Ayrton pela vitória, a garra que ele tinha, mas pela excelência. Eu tive a oportunidade de presenciar uma história que é totalmente inusitada. Em 1990, em Hockenheim, GP da Alemanha, o Ayrton, ele marcou a pole, ele venceu a corrida e ainda assim ele saiu do carro para reclamar com o chefe dos engenheiros da Honda, que era o Osamu Goto, com o Joe Ramirez, que era o chefe de equipe, com o Ron Dennis, que era o sócio junto com o árabe, porque o carro não estava bom. O Alain Prost até dizia que o Ayrton tinha 1 segundo no punho, ou seja, que ele andava mais que o carro, né? Isso é muito raro a gente ver hoje. Então, o legado que fica é, mesmo ele vencendo, mesmo ele tendo feito pole position, para ele a excelência era o ponto máximo. E muita gente fala, né, que o Ayrton venceu porque tinha o melhor carro, porque andou na McLaren, porque venceu com a Lotus. E isso é uma grande balela. O primeiro cartão de visita que ele deu para o planeta foi em 1984 com a Toleman, aquela corridaça que ele venceu em Mônaco, mas teve uma balestrada, né? O presidente da FIA, Jean-Marie Balestre, encerrou a corrida porque tinha muita chuva. Isso não acontece em Mônaco, ninguém encerra uma corrida só se estiver alagado, e não estava alagada a pista, para dar a vitória, na verdade, para o Alain Prost. O diretor de prova era o Jack Hicks, recebeu um recado para encerrar a prova, mas recebeu esse recado logo que o Ayrton ultrapassou o Alain Prost. E como o regulamento ele prevê a última volta antes do encerramento. Então, como o Alain Prost estava na frente, ele venceu. Mas, na verdade, a Toleman foi aquele carro que depois, em desenvolvimento, se tornou a Benetton. Quem desenvolveu aquela Benetton vencedora com o Schumacher foi o próprio Ayrton. Então, o Ayrton tinha andado, sim, em carro ruim, mas buscava excelência. E essa excelência ele começou buscando na Lotus e depois na McLaren. Então, essa determinação dele pela vitória, acreditar no impossível, até ele deu uma entrevista muito boa para o João Dória, na época quando o João Dória era apresentador de TV, deixando exatamente essa mensagem, que as pessoas tinham que acreditar. Então, acho que esse legado de acreditar
né, e ir atrás da vitória e perseguir a vitória, e não o sucesso, que ele falava isso. A determinação dele era pela vitória, pela conquista. E até uma coisa muito interessante que eu escutei de duas pessoas, dele e do Jacques Villeneuve, que os troféus, eles refletem muito, são um espelho do passado. A gente não deve ficar olhando do passado. E os dois responderam tiveram a mesma resposta a uma pergunta que eu fiz para eles. Pô, e essa vitória agora, como que você vai comemorar? Os dois falaram a mesma coisa, pensando na próxima corrida. A minha história é com a próxima corrida, não com o que eu já conquistei. Então o Ayrton estava sempre de olho para frente, para ver o que tinha pela frente. Então esse também legado de ter na cabeça dele um planejamento estratégico e não se acomodar com a vitória e não ficar olhando para trás para ver o que ele já tinha conquistado, para mim isso é muito forte. E mais uma coisa, Thiago, que você falou nessa nova geração, o Ayrton, ele morreu na sala das pessoas, na sala de casa das pessoas. E com uma coisa que a gente chama, né, de um efeito James Dean. O James Dean fez só 3 filmes e ficou muito famoso exatamente porque morreu no auge. O Ayrton teve um auge muito mais longo, muito mais perene e também morreu na sala das pessoas. E ele resgatou aquela coisa do ufanismo, da bandeira brasileira, do hino nacional, que estava muito apagado e no momento que o Brasil, no momento político que o Brasil estava precisando ter esse resgate. As pessoas estavam se desacreditando do Brasil. E, inclusive, no mesmo ano teve o tetra, né, da seleção brasileira em 94, mas essa geração, por que então passou de uma para outra? A gente falava muito, sabe aquele cara que acompanha futebol e fala, não, eu só acompanho quando joga a seleção brasileira a cada 4 anos? Tinham pessoas que não acompanhavam o esporte, não acompanhavam Fórmula 1, nenhum tipo de esporte a motor, mas acompanhavam o Ayrton Senna. Pelo exemplo que ele dava. O Ayrton, essa determinação dele e essa busca pelo resultado, pelo melhor resultado, e o melhor resultado, como o Nilson César já comentou aqui com você, era pelo número 1, pela vitória. Isso deixou na cabeça das pessoas isso muito bem marcado, essa excelência. Então, para mim, isso é um grande legado. E de que maneira que ele conseguiu se aproximar do público dele? Com a emoção. O Ayrton era muito emocional. O Ayrton não tinha, nem numa entrevista com a gente, que tinha os horários para falar com o Ayrton, ele não tinha essa preocupação de ser politicamente correto. Ele falava simplesmente o que ele pensava. Ele não estava preocupado se aquilo ia ter um problema com o patrocinador, com o dirigente, com o presidente da FIA. Foi um dos poucos caras que brigou de frente com a FIA, né? Inclusive por segurança da categoria. E eu acho que isso aproximou ele do público, né? Ele chorar, ele gritar na vitória, como foi na vitória de 91 em Interlagos, que esse era um foco que ele tinha, um objetivo que ele tinha, vencer no Brasil, né? O cara já estava se consagrando aí tricampeão mundial, que foi em próprio 91, né? E não tinha uma vitória no Brasil ainda, na frente do público dele. Então, acho que tudo isso, esse lado mais emocional, mais humanizado do Ayrton, aproximou ele de pessoas que não acompanhavam o esporte. O Alex, continua com a gente vai acompanhar a segunda parte da conversa com o Nilson César, que trouxe também muitas informações para a gente e a gente relembra justamente também esse momento que você citou em 1991. Acompanhe. Não podemos deixar de ouvir o acidente que vitimou Ayrton Senna há exatamente 30 anos, 1º de maio de 1994, na curva Tamborello, em Imola, na Itália. Acompanhe. Senna, bateu na Tamborello, Ayrton. Fora da prova, o brasileiro Ayrton Senna, uma batida muito feia. Foi o final de semana mais triste. Se eu pudesse eliminar alguma coisa da minha história no jornalismo, eu eliminaria aquele final de semana. Na sexta-feira teve um acidente espetacular com o Barrichello. O clima ali, a energia ali estava muito pesada. Muito pesada. Olha, a gente conhece. Dizem que ele cogitou não correr, né? Ele e o Schumacher conversaram sobre isso por causa de segurança. Os dois estavam cogitando não correr. Primeiro, o acidente com o Barrichello, que voou no alambrado o carro do Barrichello. Foi mais espetacular que o acidente do Ayrton. E eu já fui com o Barrichello naquela sexta para o Hospital Maggiore lá em Bolonha. No sábado, a morte do Ratzenberger. E aí no domingo, aquele fatídico acidente com o Ayrton, que foi um azar danado. Se a barra de suspensão tivesse pego o casco
o capacete e não a viseira, o Ayrton com 64 anos estaria com nós hoje aqui. Estaria aqui com a gente. Ele deu tanto azar que a barra de suspensão furou a viseira. Furou a viseira e pegou na altura do supercílio. E aí é uma flechada a quase 300 por hora na altura do supercílio. Que eu fiquei narrando a corrida até o final, acabou a corrida, eu fui para o hospital. E ele não tinha morrido, não tinha sido anunciada a morte ainda do Ayrton quando cheguei no hospital. E eu consegui subir na porta da UTI. Nunca mais esqueço disso. Ela abriu e falou: adesso é morto. Agora é morto. Adesso é morto. E desceu no hall do hospital para dar entrevista para o mundo inteiro, anunciando a morte do Ayrton Senna. Foi, olha, no final de semana, se eu tivesse que excluir alguma coisa da minha vida jornalística, que tem muita coisa mesmo, graças a Deus, eu fiz muita coisa na minha carreira, eu excluiria aquele final de semana de Imola. Como foi duro, viu? Foi duro viver aquilo. Para fechar com um alto astral, se é possível, né? Lembrando um outro fim de semana. Esse é bonito, mais um fim de semana de muita alegria. 1991, aqui em Interlagos, primeira vitória de Ayrton Senna. Ele teimava em não ganhar aqui em São Paulo, mas ganhou. E o Nilson César narrou assim. Vem Ayrton, volta 70, é a última volta agora, é a última volta e nessa eu vou com Senna, olha o delírio da torcida. Essa é sua, Ayrton, pra você e pra mais ninguém, experiente, tarimbado, outro piloto, olha ele no cockpit, fecha o punho agora, é hora de fechar o punho, ergue o braço e comemora com a torcida brasileira. A vitória, a chuva veio para aplaudir Ayrton Senna agora. E pra gente fechar, cara, emoção, Nilson César. Emocionado, porque esse é um momento espetacular, porque eu sabia o quanto ele queria ganhar em casa, sabe? A gente conversava muito com ele sobre isso, né? Pô, você não ganhou ainda no Brasil, né? E ele falava, mais um dia eu vou ganhar. E eu sabia, essa foi aquela da sexta marcha, se eu não me engano, né? E eu não sei como que ele teve força para conseguir levar o champanhe e se jogar o champanhe. É verdade, né? Foi uma vitória espetacular, merecida, de um gênio. O Berrais, utopicamente, é claro que é uma utopia, você pega os melhores pilotos do mundo de todos os tempos e você dá carros absolutamente iguais a todos eles, tá? Utopicamente, né? Claro que é uma utopia, né? O Ayrton é meio segundo mais rápido do que todos os outros. Todos os melhores do mundo de todos os tempos. Não tenho a menor dúvida disso. É um cara que eu sinto uma saudade enorme. Eu estou emocionado agora aqui, porque eu vivi com ele toda essa gana de conquistar um título do mundo. Toda essa vontade. Depois ao lado dele, eu estava entrevistando ele a meio metro, como eu estou aqui de você, em Suzuka, no Japão, em 88, e eu vi o choro desse rapaz, sabe? Chorava, acabou a entrevista, as lágrimas escorriam junto com a gente ali. E depois vi aí os outros 2 títulos também lá no Japão, mas eu vi um esportista muito diferente. Um esportista que dava... a gente tinha orgulho de torcer, sabe? A verdade é essa. O Senna era um cara que a gente tinha orgulho de torcer, prazer de transmitir, alegria de levar alegria ao torcedor brasileiro. E eu, rapaz, eu vendo essa prova de 91 aí, eu entendo, porque muita gente pede, ô Nilson, volta a narrar Fórmula 1, porque eu aprendi a narrar esse esporte. É um esporte que me emocionou transmitir, principalmente pelas vitórias desse fenômeno Ayrton Senna, que para mim só tem uma imagem dele, comemorando com caneco em várias partes do mundo as conquistas realizadas. Essa é a imagem que eu tenho do Senna, que está guardada na minha retina. A vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação, e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá,
de alguma maneira você chega lá. Aí é o belo trabalho da nossa equipe de edição, a nossa produção do Diego Castro. E, Alex Sulfo, eu queria te perguntar o seguinte, né? Dizem que o jornalista vai atrás da notícia a qualquer custo, né? Mas existe uma linha tênue, uma linha da ética que você não rompeu nesse dia 1º de maio de 1994. Conta essa história pra gente. Até hoje essa história, Tiago, ela é muito polarizada. Tem pessoas que acham que eu agi de maneira correta e outros que me atiram pedras, né? Isso é normal em qualquer situação. Aquele final de semana foi muito trágico, como o Nilson falou, para todos os jornalistas. A gente via jornalistas chorando. Eu nunca tinha visto isso no esporte. A pessoa normalmente tem que manter a frieza para relatar notícia, dar os fatos, mas os jornalistas, e não só os brasileiros, uma compulsão muito grande dos japoneses, inclusive na sala de imprensa, mas os jornalistas, em geral, chorando a morte do Ayrton, como também choraram a morte do Ratzenberger no dia anterior. Fazia muito tempo, Tiago, que não acontecia um acidente fatal na Fórmula 1. O último tinha sido em 82 com o Ricardo Paletti, numa largada, o carro do Dier Perroni, ele não ligou, ele entrou na traseira e morreu com afundamento do tórax, né? Então, o mundo não estava mais acostumado com aquela época do Emerson, que cada ano morriam 2. A Fórmula 1 tinha evoluído e já estava no outro patamar. Então, a morte do Ratzenberger no sábado foi um divisor de águas, inclusive para o Ayrton ser aconselhado pelo Nick Lauda e pelo Jack Stewart na pista não correr. Só que na Fórmula 1 a gente sabe, o maior combustível é o dinheiro. Ou seja, o dinheiro fala mais alto do que qualquer situação de esporte, infelizmente. A gente já viu várias situações de provas que deveriam ter sido canceladas e não foram, e principalmente na Itália. A Itália, a polícia italiana, ela interdita qualquer ambiente onde tenha acontecido uma morte. O Ratzenberger morreu na pista, a corrida não foi interditada, não pararam a corrida, e o Ayrton Senna morreu na pista. O Ayrton Senna, ele foi reanimado na pista. Mas ele morreu, teve uma parada cardíaca, teve morte, aí no helicóptero, normalmente as pessoas fazem isso, né? Deu a morte no helicóptero, quando já está fora daquele ambiente para seguir a corrida. Então isso aconteceu até com uma história do próprio Bernie Ecclestone, avisando a Beatriz Assunção, que era assessora de imprensa do Ayrton, a nossa querida Betise, que o Ayrton estava morto, que ele tinha morrido na pista. E depois seguraram isso, a gente nunca mais ouviu falar, mas enfim, quando chegou no domingo, eu já tinha ido para o Hospital Maggiore, em Bolonha, por conta do acidente do Rubinho, que também foi muito feio. Ele decolou na variante Bassa e o acidente dele foi muito mais feio que o do Ayrton. Quando eu estava voltando de Imola, que eu tinha ido mandar os filmes para o Brasil, para a Editora Abril e para a Agência Estado, mostrando o acidente do Rubinho, eu fiquei sabendo da morte do Ratzenberger. E eu vi uma compulsão total na sala de imprensa e no dia seguinte a morte do Ayrton. Para sair da pista, eu fiz a largada nesse dia da curva Tosa. Você tem... Tamburello não é uma curva, como o próprio Nilson falou, é muito mais uma reta. Eu fiz na Tosa, parou o carro do Ayrton, o Ayrton bateu, veio o helicóptero, eu já me dirigi à sala de imprensa. Na sala de imprensa a gente já teve a notícia da morte cerebral. Eu fui para o Hospital Maggiore. Só permitiram que 2 jornalistas subissem ao 9º andar para registrar aquele momento. O Lemir Martins da 4 Rodas e eu, que eu estava fazendo fotos para Autos Print, para a Agência Estado, para a Editora Abril. Então eu fui, perguntei para o Lemir falou: Alex, eu não vou fazer essa foto. E a gente ficou mais ou menos a uns 3 metros de distância da saída do centro cirúrgico para a porta do elevador que levaria ao IML, que era no subsolo do Hospital Maggiore. Na hora que passou o corpo do Ayrton, e o corpo do Ayrton passou coberto por um lençol, mas numa maca, as meninas que estavam esperando tanto da frente e de trás da maca para entrar no elevador, esse elevador demorou uns 3 minutos. Durante os 3 minutos eu não tive força para levantar a máquina e lembrei que eu conhecia o Milton, a dona Neide, né, os pais do Ayrton, sim, conhecia o Léo, conhecia bem o Ayrton e que aquela foto, ela não teria nenhum fundo jornalístico, não seria uma foto investigativa, ela só seria especulação, ia ser utilizada para vender jornal, como eu até comentei isso na época com o Flávio Gomes e com o Mário Andrade Silva, e eu resolvi não fazer a foto.
essa linha tênue, como você falou, da ética para o profissional, até hoje perguntam para mim, se fosse de novo, eu não faria foto novamente. Sem dúvida. Bom, relembramos aqui Ayrton Senna, amanhã, dia 1º de maio, todo mundo vai continuar relembrando. Alex Sufo, te agradeço muito pela gentileza, por estar aqui conosco, e a gente volta a se falar como sempre. Um grande Certamente, abraço. super obrigado. Muito obrigado.